Olá! Ao ouvir o trecho do Evangelho, devemos nos preparar, repetindo no refrão do Salmo 18b este ato de fé. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Na aclamação ao Evangelho, a liturgia separou algumas palavras, propondo-as como tema de reflexão para a homilia. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Trata-se de um oráculo do profeta Isaías, que Jesus aplica a si mesmo. Orígenes comenta: não é por acaso que ele abriu o rolo e encontrou o capítulo da leitura, que profetiza acerca dele. Mas também isto foi obra da providência de Deus. Jesus pronunciou estas palavras na sinagoga de Nazaré, no início do seu ministério público. Elas constituem, por assim dizer, um título colocado no início de todo o Evangelho. Esta é a minha missão, parece dizer Jesus, e estes são os seus destinatários. A importância de tais palavras para compreender o espírito do Evangelho e a obra de Jesus é, portanto, imensa. Dela depende diretamente a compreensão da bem-aventurança. Felizes os pobres de coração, deles é o reino dos céus. Naquele dia, na sinagoga, num silêncio repleto de atenção, Jesus disse: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. São Cirilo de Alexandria afirma que o hoje, inserido entre a primeira e a última vinda de Cristo, está vinculado à capacidade que o fiel tem de ouvir e de se arrepender, mas num sentido ainda mais radical. O próprio Jesus é o hoje da salvação na história, porque leva o cumprimento à plenitude da redenção. Já nas narrações da infância, o termo hoje é apresentado com as palavras que o anjo dirigiu aos pastores. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo. Nós também fechemos o livro do Evangelho, do qual ouvimos estes ensinamentos. Mas nem tudo pode acabar aqui. Aliás, num certo sentido, tudo começa neste momento. Sabendo isso, sereis felizes se o praticardes. A palavra de Deus cumpre-se de modo cada vez que há alguém que escuta e a coloca em prática. O hoje, por ele pronunciado naquele dia, prolonga-se na igreja e dura ainda. Também nós, em outras palavras, somos enviados a anunciar a boa nova do Evangelho. Na primeira leitura, encontremos o povo reunido, em assembleia, lendo e estudando a palavra de Deus. Já em solo judaico, um dos sacerdotes, Esdras, explica ao povo o conteúdo da lei que tinha esquecido naqueles anos transcorridos em terras estranhas. Leu o livro sagrado, desde o amanhecer até o meio-dia, e todos, de pé, seguiam a leitura com atenção, e o povo inteiro chorava. É um pranto em que se misturam naqueles homens a alegria de reconhecerem novamente a lei de Deus e a tristeza de perceberem que o seu antigo esquecimento da lei fora a causa que tivessem sido desterrados. A palavra interpela e provoca no povo uma atitude de conversão. Diz Santo Agostinho: devemos ouvir o Evangelho como se o Senhor estivesse presente e nos falasse. Não devemos dizer: felizes aqueles que puderam vê-lo, porque muitos dos que o viram crucificaram-no, e muitos dos que os não viram creram nele. As mesmas palavras que saíam da boca do Senhor foram escritas, guardadas e conservadas para nós. Em todas as épocas da história, sobretudo em épocas de crise, os homens voltaram a alimentar-se da Bíblia, procurando nela um sentido para a sua vida, e o encontraram. Paulo afirma:
Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Só se ama o que se conhece. Por isso, muitos cristãos reservam todos os dias alguns minutos para lerem e meditarem o Evangelho, e assim chegam espontaneamente a um conhecimento profundo e a contemplação de Jesus. Seria muito difícil amar a Cristo, conhecê-lo de verdade, se não se escutasse frequentemente a palavra de Deus, se não se lesse o Evangelho com atenção, todos os dias. Essa leitura, bastam 5 minutos diários, alimenta a nossa piedade. É urgente que tenhamos cada vez mais contato com a palavra de Deus. Dizia São João Crisóstomo: frequentemente a ignorância é filha da preguiça. A boa formação exige tempo e constância. Nunca devemos considerar-nos suficientemente formados. Nunca devemos conformarmos-nos com o nosso conhecimento de Jesus Cristo e dos seus ensinamentos, que já possuímos. O amor pede que se conheçam mais coisas da pessoa amada. Na vida profissional, um médico, um arquiteto, um advogado, se querem ser bons profissionais, nunca dão por concluídos os seus estudos. Ao saírem da faculdade, estão sempre em contínua formação. Com o cristão acontece o mesmo. Pode-se aplicar-lhe também aquela frase de Santo Agostinho: dissestes, basta, perecestes. Para podermos dar a doutrina de Jesus Cristo, é preciso que tenhamos no entendimento e no coração, que a meditemos e amemos.